Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021. O Evangelho de hoje é São Mateus, capítulo 15, versículo do 29 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então eles o colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar este deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, e partiu-se e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos traz uma das multiplicações dos pães e dos peixes que Jesus fez. E aqui nós vemos que essa multiplicação dos pães e dos peixes não era porque aquelas pessoas eram pobres, mendigas, não. Jesus, no Evangelho de hoje, São Mateus, vai deixar bem claro que aquele povo se aproximavam-se de Jesus, queriam estar perto de Jesus, levando consigo os coxos, aleijados, cegos, mudos e outros doentes, endemoniados. Então colocaram ele aos pés de Jesus, e Jesus curou a todos, e todos eles glorificavam a Deus, vendo os coxos falando, os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. É a graça de Deus. Jesus não queria ficar famoso por causa dos seus milagres. Não é esse o propósito que o Filho do Homem veio aqui na terra, que o Verbo se encarnou para distribuir milagres. Jesus não queria ser conhecido por um milagreiro, mas Jesus fazia o milagre por compaixão. Compaixão é se colocar no lugar da outra pessoa que sofre e padece. E essa palavra nós vamos ver ela muito presente todas as vezes que Jesus olha aquela pessoa que sofre e se coloca no lugar daquela pessoa. Essa palavra, compaixão. Portanto, meus irmãos, o que o Jesus, o Messias, o Verbo de Deus que se encarnou, veio para nos curar, foi da maior doença que nós temos, que é o pecado. Como bem São João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, meus irmãos, Jesus, quando faz essa multiplicação dos pães e dos peixes, é porque aquelas pessoas já estavam 3 dias ali com Jesus. E suas provisões, os alimentos que eles levavam pelo passar dos dias, foram se acabando. E que Jesus não queria que aquelas pessoas desmaiassem de fome pelo caminho de volta para as suas casas. Por isso, Jesus vai agir pela graça de Deus, como Ele mesmo dá, graças a Deus, pelos pães e pelos peixes, e assim vai entregando aos discípulos, e os discípulos vai entregando à multidão.
E a graça de Deus é tão abundante. Lembremos do primeiro milagre de Jesus, quando Jesus transforma a água ao vinho. O evangelista vai dizer que a talha cabia 100 litros de água. Então, como Jesus multiplicou, transformou em 200 litros de vinho. A graça de Deus é superabundante e é isso que nós precisamos reconhecer. Não em Jesus como apenas um milagreiro, mas para que Jesus possa curar o maior das nossas dores, a maior doença que nós temos em nossa vida nesse mundo, que é o pecado. Nos coloquemos diante de Jesus, supliquemos a sua misericórdia e tenha certeza que a graça de Deus, o amor, a compaixão que Jesus tem por cada um de nós, transborda muito mais daquilo que nós ousamos pensar de grande. Essa é a graça de Deus, do Verbo que se encarnou, que tem compaixão de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.